E aí pessoal, beleza? Igor aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo a respeito de regras para o canal. Esse é o vídeo, se eu não me engano, de parte 5, eu acredito, não sei, tem que olhar, que é a respeito das conjunções, que são aquelas coisinhas chatas que a gente vê nos textos das cartas que são importantes. Bom, vou procurar continuar sendo o mais rápido possível para os vídeos ficarem mais curtos e não dar muito trabalho para quem está assistindo, que tem muita gente que tem preguiça. Mas vamos lá. Bom, seja bem-vindo, eu sou o Igor, como eu já tinha dito anteriormente, espero que você tenha se inscrito já e deixado o seu like, se não o faça por favor, porque me ajuda bastante e bora pro vídeo. Bom, vou dar uma introdução básica aqui das 4 conjunções que mais são utilizadas, que são o depois, o se isso acontecer, o além disso e o além disso depois. Vocês ignorem bem de fato essas traduções aqui, que eu coloquei bem na forma que eu entenderia, né? Mas tudo bem. Que é as paradas bonitinhas que acontecem aqui durante esse momento, que são o que tem no texto. Basicamente, pensa só no depois, se isso acontecer, além disso e além disso, depois. Que são as coisas que acontecem no texto, no caso, as palavras do texto. Vou dar uns exemplos para vocês. Escolha um monstro do tipo zumbi no seu cemitério e um monstro no cemitério do seu oponente, invoque por invocação especial o primeiro alvo e, além disso, bana o segundo alvo. Olha só, aqui é um efeito do tipo faça A e, além disso, faça B, onde A é a invocação especial do primeiro alvo e o B é o banimento do segundo alvo. Uma estrutura semelhante às demais. Aqui o Book of Life. Agora o Necros Valkyries. Olha só, repara que ele é secret. Quando o monstro do seu oponente declarar um ataque, você pode banir uma carta necrose do seu cemitério e descartar uma carta, negue o ataque e depois encerre a fase de batalha. Aqui é um efeito do faça A e depois faça B, onde A é a negação e o B é o encerramento da fase de batalha. As conjunções e o tempo. A primeira coisa que as conjunções dizem para nós, se A e B são ou não simultâneos para os próprios efeitos do when opcionais, são justamente isso, se elas têm tempo ou não. Olha só, A e B são efeitos simultâneos se o texto conter se isso acontecer, if you do lá, que é se o fizer, e além disso. A e B não são simultâneos se tiver depois e tiver além disso depois. Entendeu? Dá para você sacar pelo depois, ou seja, tem que acontecer, e o se isso acontecer e além disso. Ou seja, em situações simultâneas e situações não simultâneas. Por que isso é importante? Lembra que para os efeitos when opcionais, no último artigo nosso, no último vídeo, um efeito when opcional só pode ser ativado quando sua condição foi uma das últimas coisas a acontecer? Então, se A e B não são simultâneos, isso significa que A não pode ser a última coisa que vai acontecer. Por isso que é importante você saber quando é simultâneo e quando não é simultâneo. Olha só, vou dar um exemplo clássico aqui do Miss Time, que eu não mencionei no vídeo anterior, mas justamente para deixar ele pequeno, mas eu vou citar aqui, que é o Light Pulsar Dragon e a Soul Taker. Olha só, se você der Soul Taker e um Light Pulsar, o que acontece? O Light Pulsar não faz nada e você ganha vida. Mas olha só, o Light Pulsar tem um efeito que quando ele é enviado ao cemitério ele faz alguma coisa. Então a primeiro é o Soul Taker, que tributa ou destrói, não sei, vamos ler aqui. Opa! A Soul Taker escolhe o monstro para cima e destrói, ela destrói, e logo em seguida ganha 1000. Aí o alvo, o uso de depois no Soul Taker significa que a destruição e o ganho de vida não são simultâneos. O ganho de vida acontece depois que a carta destrói. Então se você resolve a corrente, a Soul Taker destrói o Light Pulsar e depois o oponente ganha 1000. A destruição do Light Pulsar não é a última coisa que acontece, e sim o ganho de vida. Então ele perde sua chance de ativar. Por outro lado, suponha que você tem um Black Sheep Corn e em o Light Pulsar. Finge que o Black Sheep tem um ataque maior que o Light Pulsar. O efeito dele é o seguinte, você pode tirar uma matéria dele e tudo mais, você pode ir para cima no campo, envia a carta para o cemitério e se isso acontecer, causa 1000 de dano ao oponente. Dessa vez é se isso acontecer. Isso significa que causar dano e enviar são coisas que acontecem ao mesmo tempo. O Light Pulsar é enviado para o cemitério e ao mesmo tempo que ele é enviado, o oponente sofre 1000 de dano. A condição do Light Pulsar foi a última coisa que aconteceu, que foi ser enviada ao cemitério. Então ele pode ativar.
Então você pode observar que no elo 1, naturalmente, seria uma história diferente se esse efeito fosse em elo 2 ou com mais correntes, porque teriam mais coisas que seriam as últimas a acontecer. Agora vamos pensar em conjunções e resoluções. As conjunções também dizem pra gente quando um efeito ainda resolve-se em alguma coisa que interrompa a parte do efeito que foi ativado em corrente. Esse tipo de coisa deve ser familiar em discussões sobre a palavra target. Vídeo 2, corre lá para assistir novamente sobre targets. Sendo usada depois do ponto e vírgula, na parte 2, vídeo 2. Olha só, A é necessário para B, ou seja, A precisa acontecer para que B aconteça, se o efeito possuir depois, ou se tivesse isso acontecer. Agora, ao contrário, a gente tem além disso, depois. O B nunca é necessário para poder fazer A. Se você não puder fazer B quando o efeito resolve, você ainda vai fazer A, entendeu? Claro, até onde você conseguir. Vamos supor que eu declaro um ataque. Meu oponente tem um Valkyrios para poder negar, mas eu ativo o Book of Moon para poder fazer meu monstro virar para baixo. O Necros, ele descarta uma carta e encerra a fase de batalha. Porém, o Valkyrios não vai poder negar o ataque, porque o monstro não está mais atacando, ele está virado de face para baixo. Então a parte do depois que ele nega o ataque não vai prosseguir, porque depois ele nega o ataque, mas o ataque não aconteceu. Ele não concluiu na realidade. Agora vamos supor que você ativa Book of Life e o oponente dá DD Crow para poder banir o monstro do tipo zumbi no cemitério. Que é justamente o que provavelmente eu tinha dado alvo com Book of Life. O Book, ele usa a palavra além disso, então mesmo que você não possa invocar o monstro zumbi que você escolheu, o Book ainda vai banir a carta que você selecionou além do monstro zumbi, entendeu? É tudo questão de simultaneidade. Agora, por último, os efeitos I, que também são pertinentes. Essa é uma conjunção que eu acrescentei às demais, ela não estava inclusa. Quando o efeito diga faça A e faça B, significa que os dois são simultâneos e acontecem ao mesmo tempo. Mas ao contrário de se isso acontecer e além disso, você tem que conseguir fazer o A e o B no momento em que você ativa o efeito. Se você não conseguir, você simplesmente não consegue fazer nada. Um exemplo disso é a Master Plan dos Spyro. Se você não puder trazer o campo e o monstro Spyro, você não traz nenhum dos dois. Olha, por exemplo, aqui o Number 53, tá vendo? Ele tem um efeito que você pode especial summonar ele aqui do seu deck adicional e associar essa carta a ele. Então, além dele fazer a invocação especial, o B é a ação de associar o número 53 como matéria. Se o DD Crow banir o 53 do cemitério, o efeito não vai fazer a invocação especial, entendeu? Porque é um efeito simultâneo, é um efeito que acontece ao mesmo tempo. A e B precisam acontecer quando possui a palavra I, no caso, a letra. Agora, alguns pontos diversos, só para você poder ter uma ideia mais genérica. É o seguinte, como é que você vai fazer para lembrar de todas essas conjunções? Elas são escritas de uma forma bem simples, você consegue perceber interpretando o texto da carta. É o seguinte, se isso acontecer e depois, são palavras que sugerem que o B depende de A. Agora, depois e além disso, depois, sugerem que as duas partes não são simultâneas. E assim sucessivamente, você consegue ler e interpretar. É bem na forma que você entende mesmo. Mas é mais uma questão de prática, é bom você ir jogando para você poder pegar com prática. Agora eu vou ler duas partes importantes aqui. As conjunções são um elemento ligeiramente mais novo do que o resto do PSCT. Existem textos no PSCT que usam onde o significado... Peraí, olha só, deixa eu tentar resumir isso aqui de uma forma simples. Eu estou querendo dizer que as conjunções são coisas não tão novas quanto o PSCT. Que o PSCT, vídeo 1, volta para assistir, é aquela questão sobre pontuações e ler os textos e tal. Então, existem alguns textos de cartas escritas em PSCT que usam as conjunções e onde eles significam se isso acontecer, porque eles formularam o texto antes das conjunções serem introduzidas. Eles não foram reimprimidos, ou seja, olha só, estou querendo dizer que muitas das cartas você vai encontrar o PSCT ou talvez não encontre as conjunções ou encontre as conjunções de forma mal escrita sem PSCT, porque as cartas não foram reimpressas e o PSCT de 2011, entendeu? A conjunção é um pouco rara, mas assim, você vê ela em muito lugar, entendeu? Então você procura de novo e tal, a carta não ter não significa que ela não tem. Tipo assim, se ela não tem a conjunção naquele momento, significa que talvez ela não foi reimpressa, entendeu?
E as conjunções não dizem nada sobre legalidade de ativação. Isso é conteúdo para um próximo vídeo. Elas dizem apenas como os efeitos se resolvem. Por exemplo, você não pode ativar o Book of Life enquanto tiver um Imperium Ironwall, que as cartas não podem ser banidas, entendeu? Isso é só um exemplo, legalidade de ativação é um conteúdo para um próximo vídeo. Bom, o próximo vídeo será a respeito de invocações. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.